Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, tudo bem? Eu me chamo Ivone, tá? Eu sou aqui de Imperatriz do Maranhão. Eu vi que aqui no Relatos tem muita gente aqui do Maranhão. E a minha história, gente, eu vou contar. É uma história que recentemente aconteceu, tem uns 2 meses por aí, tá? Basicamente, eu moro com a minha tia, né? Bem, resuminho, bem rápido. E depois que o marido dela faleceu, eu comecei a dormir sozinha com ela no quarto, né? Ela dorme na rede, eu durmo na cama de casal. O quarto é forrado, não é muito grande, tá? Tem o guarda-roupa, a cama de frente pra TV e na lateral do guarda-roupa tem a porta pra sair pra fora. Então, assim, minha tia acorda muito cedo, 6 horas da manhã, ela já tá acordada. E aí ela se levanta e vai passar café e eu fico deitada, gente. Às vezes eu acordo um pouco tarde, quase a hora de ir pro serviço, 8h30, 8h20. E aí, mas geralmente eu acordo 7h30. E eu fico deitada, sabe? Na cama com preguiça de levantar. E eu durmo toda embrulhada. Toda embrulhada. Não importa se estiver fazendo 50 graus, eu tô embrulhada. E com o travesseiro em cima da minha cabeça, porque eu gosto de sentir o peso do travesseiro, né? Mais confortável pra mim. Tá, resumindo. Aí o quarto é um pouco escuro e tudo, e tem a porta. Quando a porta fica um pouquinho aberta, entreaberta, dá um pouco da claridade de fora pra dentro do quarto. E nesse dia eu tava exatamente assim. Eu tava deitada, como eu falei pra vocês, tudo embrulhado, com o travesseiro por cima da minha cabeça. Porém, o meu braço, né, o braço direito, tava do lado de fora, aberto, né? E aí, tava assim com a mão aberta e a mão assim do lado de fora, o meu braço. E aí eu comecei a sentir uma mão passando, assim, sabe? Acariciando a minha mão. Acariciando mesmo. Parecia ser Não sei definir bem se era uma mão grande ou uma mão pequena, sabe? No momento ali exato. Mas era uma mão acariciando a minha mão. E aí eu pensei até que era minha tia, né? Porque ela dorme do lado da minha cama, que fica praticamente em cima da cama, a rede dela. E eu pensei que era ela, porque geralmente assim, ela gosta de estar me mexendo pra me acordar, alguma coisa assim do tipo. Ou então, naquele momento que eu tava acordada debaixo do lençol, né? Só sentindo aquele movimento de olhos fechados. Aí eu comecei a imaginar também que poderia ser um dos meus sobrinhos. Mas aí
naquele momento, né, me veio a memória de que não poderia ser um dos meus sobrinhos, já que eles são muito medrosos, então o quarto estava escuro e principalmente eles não ficariam no local fechado comigo dentro, porque eu tenho mania de assustar eles, né? Então eles têm assim um receiozinho de mim. Na brincadeira, tá, gente? Eu não faço nada pra assustar de verdade. Só que eles são medrosos, né? Então não poderia ser nenhum deles. Aí tá, né? Aí aquele movimento na minha mão, como se quisesse que eu acordasse ou eu olhasse, né? E eu toda embrulhada ali de lado, com a mão do lado de fora e sentindo aquela sensação. Aí eu peguei, né? Continuei na mesma posição e aí o movimento parou. Parou de acariciar minha mão. Quando eu abri, né, os meus olhos e tirei o lençol da minha cara pra ver quem era que tava mexendo na minha mão, e olhei na direção da porta, a porta tava um pouco aberta, como eu falei pra vocês, eu vi uma criança saindo de dentro do quarto. Ela já tava basicamente com o corpo todo lado de fora pra sair do quarto, né, e drobar em direção à cozinha, né, porque tem um corredorzinho, então ela ia sumir. Basicamente, ela ia sumir e eu não ia ver ela, certo? Aí ela praticamente estava saindo já de dentro do quarto, tava com o corpo já pro lado de fora. Ela tava de shortzinho, camisetinha, era menino, tá? E era baixinho. Parecia muito com o meu sobrinho, muito mesmo. Que eu até no momento imaginei, quando eu vi, é ele. Aí eu sentei na cama, né? E fiquei ali refletindo, né, na vida, porque quando amanhece assim eu fico com muita preguiça de manhã. Aí eu levantei e já comecei a estranhar, né? Não escutei nenhum barulho de criança, porque geralmente um dos meus sobrinhos, que é o que eu tava imaginando que seria ele, que ele tem mais ou menos 6 anos, ele é muito barulhento, né? Então, só que aí eu entrei pra dentro do banheiro, fui tomar banho, fui escovar os dentes e tudo. Com pouco eu saí de dentro do banheiro e fui pra cozinha. E lá minha tia tava no quintal aguando as plantas. Aí eu perguntei pra ela, né? Tia, e nenhum dos meninos vieram pra cá? Aí ela, não, ainda nenhum apareceu aqui. Aí eu fiquei assim passada, sabe? Eu nem comentei nada com ela. Aí eu fiquei assim, pensando, meu Deus, quem era aquela criança que saiu dentro do quarto? Tava mexendo na minha mão. Só que aí, gente, eu não fiquei com medo nem antes, né, de descobrir que não tinha nenhuma criança dentro de casa, e nem depois que eu descobri que realmente não tinha ninguém, né, só tava eu e a minha tia. E com pouco, gente, questão de, tipo assim, de uns 5 minutos, meu outro sobrinho chega, que eu também pensei naquele momento que poderia ter sido ele, né? Só que ele chegou, ele tava na casa dele, com a mãe dele, e ele chegou com a mãe dele, entendeu? Eles não vieram antes e não tinha ninguém que tinha vindo, nem meu outro sobrinho também de 6 anos. Então, aí eu fiquei assim, sabe? Aquela coisa sem resposta. E não fiquei com medo, como eu falei pra vocês. E desde então eu nunca mais vi também essa criança. Eu tenho um amigo que ele é da religião da Quimbanda, né? E ele me disse que poderia ser um erê, sabe? O erê é um espírito de uma criança, uma coisa assim, uma entidade de uma criança. Enfim, não conheço muito, né? Mas é isso, gente. Não fiquei com medo. E eu creio que quando a gente não fica com medo, não se assusta, é coisa boa, né? Não veio pra assustar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. E tenho muitas histórias ainda para compartilhar com vocês. Obrigada. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Jennifer e eu conheço o podcast há pouco tempo, acho que uns 2 meses. E eu já tô amando. É muito bom ouvir histórias de pessoas que tu nunca viu na vida e às vezes parece que elas passaram pelas mesmas coisas que você e você fica pensando que tu não tá sozinho, né? Que às vezes você também não tá louco, mas é muito bom ouvir. E queria compartilhar aqui também alguns relatos que aconteceram comigo e alguns aconteceram comigo também, mas envolvendo outras pessoas.
Pra contextualizar, desde pequena eu tenho muitos pesadelos. Parou numa certa época. Teve um tempo que parou, assim, que eu realmente não tinha mais. Mas quando eu era pequena eu tinha muitos pesadelos. Muitos pesados mesmo, tipo, com mortes, assim, de pessoas que eu conhecia, que eram, assim, pesadíssimos. Bem violentas mesmo. E eu sempre acordava, assim, muito medo, muito medo. Muitos deles envolviam demônios, envolviam fantasmas. Então eram coisas assim que eu não sei de onde saíam muitas vezes, porque eu nunca fui uma pessoa de ficar vendo filme de terror. E tudo bem, minha família era meio religiosa. Meio não, ela era religiosa. Mas assim, não é algo que ficava na minha cabeça todo dia, sabe? Então eu era uma criança assim, eu tinha pesadelos sempre, era bizarros, eu tinha medo de dormir muitas vezes. E dois deles, dois não. Eu tive que era uma paralisia quando era pequena. Eu não sei de data, sou uma pessoa péssima com datas. Eu vejo as pessoas falando, meu Deus, nossa, foi em tal dia. Eu não lembro de ano, não lembro de nada. Só sei que faz tempo, muito tempo, eu era criança ainda. Eu tive uma paralisia que eu nem sabia que era esse o nome. Depois que eu fui pesquisar. E eu lembro de eu ter acordado meio da noite com uma risada de bruxa. Sim, aquelas risadas bem características de bruxa, assim. Assim, do absoluto nada. E eu ficava com muito medo, porque, tipo, primeiro eu vi ela muito longe. Aí ela deu risada uma vez e eu me tremi toda. Eu não conseguia me virar, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nem rezar. Eu esqueci como era o Pai Nosso, Ave Maria. Eu não vinha e ficava tipo, Pai Nosso, que estás no céu. Aí eu, Pai Nosso, que estás no céu. Qual que era a próxima parte? Eu não sabia, eu não conseguia lembrar. E aí eu ouvi essa risada. E nessa mesma noite, tipo, ouvi muitos outros barulhos, do tipo barulhinho de correntinha, sabe, arrastando no chão assim, fazendo uns... Não era como se eu tivesse corrente com corrente, assim, era meio estranho o barulho. E também um carro de som, como se ele tivesse engasgado, sabe, tipo... Era 1h da manhã, eu acho, isso, tipo... Porque depois eu perguntei pra minha mãe, mas era de madrugada. E eu vi, tipo, um carro de som engasgado, como se eu estivesse tentando falar alguma coisa e não saía som. E eu fiquei, mas que bosta é essa? O que tá acontecendo? E aí vinha a risada de bruxa cada vez mais perto da minha janela. E a minha janela é tipo uma janela porta, né? Você pode usar tanto de janela como de porta pra varanda. Então eu ficava com muito medo, porque, tipo, eu não conseguia fazer nada. E eu não conseguia me mexer, e eu não conseguia rezar. E eu ficava, meu Deus, esse negócio vai entrar no meu quarto. Enfim, passou. Consegui dormir. Depois teve um outro episódio de paralisia. Isso aí já foi bem mais pra frente. Isso foi, acho que, em 2016. Agora eu já posso ter mais uma lembrança, assim, mais clara, talvez. Foi em 2016, mais ou menos. Eu tava com meu ex ainda. E eu lembro de eu ter acordado de manhã. E geralmente, assim, eu trabalhava pro meu pai. E só que era tarde, então de manhã eu tava em casa. Eu lembro que eu acordei e eu não conseguia me mexer. E, tipo, pra mim era meio um sonho ainda, mas... Era real, eu não sei explicar a sensação. Eu sei que era meio que uma confusão. Eu saber que é real, mas saber que é um sonho. Porque eu meio que acordei assim, tentei vir pra frente, não consegui, meu corpo ficou parado. E aí eu via do meu quarto tem uma sala, né? Que é a sala daqui de cima é minha casa, um sobrado. E tem aqui em cima os quartos e essa sala. E eu vi tipo uns homens assim... Eles mexendo no sofá, assim. E eu pensei assim, nossa, que droga, meu pai nem pra avisar que ia ter gente em casa pra arrumar alguma coisa. E aí, tipo, fiquei quietinha, assim, na minha cama, né? Só que aí, do nada, eles foram embora, né? Eles desceram, assim, eu vi a luz acesa do corredor, mais ou menos assim, porque tava de manhã já, então dá pra ver muita luz, assim, né? Iluminando muita coisa, porque o sol já tava iluminando. E aí, eu vi eles descerem. E eu fui pra sala, eu levantei, fui pra sala,
fui ver se os caras tinham realmente descido, se eles ainda estavam lá. Eu vi conversa deles, né? Eram 2 caras. Só que nessa daí eu falei, não tem ninguém, eles estão lá embaixo, na verdade vou voltar pro meu quarto. Nessa que eu voltei pro meu quarto, meu ex, que não estava na minha casa, ele aparece sentado em cima da minha cama, sentado em cima dos 2 joelhos, assim, sabe? Quando você fica agachado, assim, sentado em cima dos 2 joelhos, como se, sei lá, aquela posição que muitas vezes as pessoas usam pra fazer alguma oração e tudo mais. E ele olhou pra mim com um sorriso muito estranho, mas assim, muito estranho. Era tipo quase macabro. E aí eu olhei pra ele e eu falei, você é real? E aí ele sorriu mais ainda e nessa eu acordei. E tipo, do mesmo jeito que eu tava antes, assim. Então eu não sei se isso foi realmente um sonho, se isso... Eu não sei o que foi. Mas eu tinha muitas perturbações aí com esse ex e eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não. Mas foi bem pesado pra mim, assim. Bem pesado não, foi bem bizarro pra mim, assim. Foi algo que até agora eu não consigo entender. Agora, vindo um pouco mais pra frente, no final do ano passado, eu tive acho que uma das piores experiências da minha vida. Dessa coisa de sonho, assim. Que até agora eu não sei se foi sonho ou não. Eu tava na minha cama, dormindo normal. Sabe quando você tá dormindo, assim, de bruço, você deixa uma mão na sua frente do rosto, assim, normal? Eu lembro que eu tava meio dormindo, meio acordada, naquele estágio que você tá, tipo, despertando, assim. Era ainda de madrugada. E nessa, eu senti como se tivesse, tipo, sei lá, uma mão subindo pela minha mão, assim. E... Só que, assim, até aí eu não senti nada demais, mas eu fiquei com muito medo, né? Foi, tipo, aquela sensação, aquele quentinho, sabe? E aí eu senti... Não era gelado, era uma coisa quente. E aí, tipo, eu senti subindo, assim, pela minha mão. Só que aí, do nada, começou a cravar a unha na minha mão. E, tipo assim, cravar muito forte, como se estivesse querendo me machucar. Não era unha grande, mas assim, era uma unha, né, máxima, que tinha tamanho bom, assim, pra machucar. E eu fiquei, tipo, meu Deus, que bosta é essa que tá acontecendo? E aí, tipo, eu comecei a gritar. Só que nessa que eu comecei a gritar, não saía um grito normal. Era como um grito abafado de quem tá tentando respirar e não consegue. Aí fui salva pela minha mãe, que veio aqui, porque eu moro com meus pais. E ela veio aqui no meu quarto perguntar o que tava acontecendo. E eu tava tão assustada, mas tão assustada, que eu falei, mãe, dorme aqui. Pelo amor de Deus. Eu tava num medo que, assim, eu nunca mais tinha sentido esse medo com nenhum outro pesadelo que eu tinha tido, sabe? E eu pensei, mano, que isso não é normal. E aí, já no começo do ano, isso foi tipo em dezembro, mais ou menos, novembro, dezembro. Já depois do começo do ano, eu tinha feito uma viagem, né? E depois dessa viagem, eu tive um sonho, não exatamente depois da viagem, mas assim, passou a viagem, eu tive um sonho, que eu tava viajando. E era por uma praia, era um lugar meio praiano, assim. Só que não dava pra ver o mar, era como se eu estivesse dentro de um caminhozinho, assim, de onde em volta, né, que era maior que eu, tivesse uns morrinhos, assim, sabe? Bem, só com graminhas, assim. E a gente passava no meio desses morrinhos. E eu tava junto com outras pessoas e era um ambiente bem escuro, já era de noite. E só iluminando o caminho tinha só aquelas tochas, assim, sabe? Tipo havaiana, assim, que você vê em filme característico, assim, que tem luau e tudo mais, essas coisas. Era só isso. Só que, assim, nesse sonho eu tinha a sensação de que eu tava sendo perseguida por alguma coisa. Eu não sei o que. Eu só tinha a sensação. E aí, beleza, eu tava meio assim, queria ficar junto de alguém, né? E aí chegou num lugar lá que tinha redes pra gente dormir. A gente subia assim e tinha rede. Só que não era rede normal, assim. Era rede. A única coisa que eu consigo descrever é tipo. Sabe, rede de pesca? Era como se fosse. É nesse estilo assim. Só que você arma, né? Ela quadrada assim, esse tipo de rede. Você sobe nela e fica deitado lá. E tinha uma menina ali. E aí, beleza, sentei. Aí eu falei, olha ali, tinha um modelo bem pequenininho do 14 bis. Ele era um brinquedo, assim. Ele tava voando sem nenhum, tipo, não era de motor, não era nada. Era só, tipo, um brinquedo voando lentamente, assim, na minha frente. E, tipo assim, na hora que eu falei, olha aquilo dali, eu saí daquele ambiente e eu voltei pro meu quarto. Onde eu senti que tinham 2 braços, né, me puxando pra dentro da cama. Tipo,
me puxando muito, assim. Eu sentia realmente como se estivesse me abraçando, sabe? E tava me puxando muito forte, tipo, como se realmente quisesse me machucar. E eu sentia que aquela presença não queria me fazer bem. E eu não sei explicar isso, tá? Eu não sei como eu posso explicar isso, mas eu sentia que era uma presença masculina. Não sei explicar como eu sei disso, mas eu sentia que era uma presença masculina. E eu tentei de novo, eu só tentei gritar e eu não consegui sair aquele mesmo grito abafado de antes. Dessa vez ninguém veio. Mas nessa que eu comecei a gritar, eu acordei. E aí, tipo, eu fiquei com muito medo de me mexer. Só que eu pensei assim, pode ser que meu cérebro, sei lá, às vezes acontece, a gente tá com o braço em algum lugar que tá machucando, e o cérebro às vezes dá uns negócios, dá uns alertas pra gente acordar, né? Quando eu fui ver, os braços deles estavam os dois na cama. Então não era nada disso. Aí eu falei, lascou, não é isso, mas eu vou fingir que é só um sonho, não vou acreditar em nada, né, além não, porque eu quero dormir de novo. Mas eu consegui dormir e tudo mais. Mas assim, é algo que eu não consigo explicar até hoje, assim. E foi, assim, aterrorizante, assim, não tem outra forma de explicar, foi algo aterrorizante. Alguém pegando, te puxando pra baixo, como se quisesse te machucar e puxando pra dentro da cama, sabe? Muito bizarro. Mas enfim, foi isso. Por enquanto, esses são os meus relatos. E é isso. Tchauzinho. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo para mim. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, vai, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz, pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir, poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.